No judaísmo a gente é muito contra, né, o aborto, né? A gente acredita que a vida ela é um corpo à parte, eu não tenho o direito de escolher, mas a partir do momento que aquela vida existe. E no judaísmo é uma alma, quer dizer, é uma identidade única, que veio para um objetivo único. Agora, sabe que coisa que dá às vezes problema? Quando o homem tem tantas linhas, ele quer olhar na mão da esposa. Porque às vezes... Tá entendendo que bizarro? Aí a pessoa olha na mão e fala, peraí, eu tenho 2, você tem 3. Pode acontecer que às vezes tem filhos de outro casamento, e pode ser também que na mulher existe uma sorte maior ou mais tendência dela trazer um filho. Entendi. Sendo, por exemplo, teu. Entendeu? E aí você pode ir modificando até que essa linha vai mudar também. Entendi. É bizarro, cara. É um negócio de louco. Isso dá desde quando... Por exemplo, meu filho tem 4 anos. Ele tem umas linhas nas mãos. Vai mudar muito, então, a mão dele. Vai mudar muito, mas as básicas estão sempre lá. Por exemplo, a linha da vida, que é para saber coisas... A gente não vê futuro, né? Mas a gente procura olhar o presente assim. Como tá a saúde da pessoa agora? Dá para ver. Dá para ver aqui? Sim, sim. Mas eu preciso olhar... Posso vir para cá um pouco? Claro. Eu preciso olhar em detalhes mesmo. Tá. Ele pediu vou botar só o microfone. aqui o meu microfone. Aqui, É melhor fazer assim ou assim? Assim, né? Tá ótimo assim. Olha, de forma geral, saúde boa, pequenas ondulações. Tá vendo? Esses tracinhos que passam aqui, essa abertura aqui e esse tracinho para cá, normalmente representam pequenas ondulações na saúde. Ou seja, imunidade, nada grave, porque você, graças a Deus, você tem uma linha muito forte, que começa, vai até o final. Quando a pessoa tem um espaço muito longo no meio da linha, aí pode representar alguma dificuldade na saúde, que a pessoa está para ter ou algo assim. Entendi. E aí a Torá fala que você tem que tentar modificar isso. Se cuidar, modificar isso. Então é sem fim, tá? A mão é sem fim. Eu acho incrível, assim, o quanto se tira de uma letra, de uma palavra hebraica, né? A gente tava falando, acho que foi antes de começar ou foi depois, sobre o... A palavra caridade ou a gente Não, falou aquele antes? livro do que o cara faz contas a partir do o Código da Bíblia. A gente falou antes. Foi antes, né? É. Então, que base tem isso de verdade de você olhar o Torá? É a Torá ou o Torá? A Torá. A Torá. Olhar a Torá e a partir dela, como você estava falando que as letras são números também. Exato. Fazer contas e tirar informações tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro, que estaria, segundo esse cara, o código estaria tudo lá. Todas as respostas estão lá. Complexo. É complexo. Complexo. Né? Eu não acho muito legal. Quando você bota um livro e você diz assim acontecerá, você está quebrando várias regras judaicas. Primeiro, você está falando futuro. E o judeu ele acredita no livre-arbítrio e que Deus é poderoso, ele pode mudar tudo. Então não é legal você fazer isso. Número 2, você está querendo dizer que só existe uma probabilidade matemática de pular letras. De 3 em 3, de 7 em 7, que é assim que se faz. Coloca um programa de computador e vai fazendo várias simulações, né? Para mim, colocar isso como verdade absoluta tá errado. Porque a matemática, nem o zero é absoluto. Quer dizer, você tem uma camada eterna ali de um leque de opções. Agora, eu mesmo estudo numerologia na Torá para buscar coisas que estão acontecendo agora ou que já aconteceram. Por exemplo. Para eu entender melhor. Dá um exemplo. Quando teve aquele tsunami se não me engano, Indonésia, Japão, e, 200 mil pessoas faleceram. Aí, eu gosto de procurar para entender o que a Torá tem a ensinar sobre algo que já aconteceu. E aí é legal. Por exemplo, tem um mapa que eu fiz de letras que você começa a buscar o máximo de informações no menor número possível. Até você tentar passar da probabilidade de 1 para 1 milhão. Aí vira uma probabilidade mais gostosa no aspecto do estudo. Aí você começa a ver datas, o que aconteceu, o número de mortos, as torres gêmeas. Então, esse cara no livro faz isso. Pega eventos passados e começa a procurar lá as conexões. Não, e dá para acertar muito. O negócio é pegar como verdade absoluta e ficar falando futuro. Que aí eu não acho legal. Filosoficamente falando, quer dizer, no judaísmo está errado. Deus é o Todo-Poderoso, ele pode mudar tudo. Quando você fala, é assim que Deus vai fazer, e bota num livro para milhões de pessoas lerem, eu não acho legal. Deus sabe tudo que vai acontecer? Deus sabe. Olha, essa é muito boa, hein? Essa é a pergunta que o pessoal fala cerveja, pigas, virar a noite toda. Porque Deus na Torá sabe de tudo.
Mas você não sabe, devido a isso você tem livre-arbítrio. E aí muita gente fala, peraí, mas se Deus já sabe tudo que eu vou fazer, então cadê meu livre-arbítrio? Se o cara é um assassino, Deus sabia que aquele cara ia ser assassino? Então, não é muito louco isso? Bom, a primeira resposta que o Maimônides dá 1000 anos atrás, que é muito boa, é o seguinte. Bom, imagina que você, Vilela, tá indo agora passear com o historiador lá pro Rodrigo, né? O Rodrigo e o Saião. Rodrigo Saião, você vai lá para Israel e tal. E aí, você não sabe como vai ser a tua viagem. Você vai estar pensando em vários rolês que você vai querer dar lá. Aí eu chego e falo para você, cara, tem um budista lá no Tibete. Tem o quê? Tem um budista lá no Tibete, que o cara é monstrão. O cara medita e sabe toda a tua vida. Ele me contou, o cara sabe cada detalhe da tua vida que vai acontecer. Primeira pergunta é, o que isso muda na tua realidade? O Maimônides fala que se você parar para pensar bastante, você vai ver que não muda em nada. Porque se ele não me contar, mas ele souber tudo o que vai acontecer na minha vida, sou eu que estou fazendo as minhas escolhas. Até que ponto a consciência de alguém modifica nas minhas escolhas diárias? Isso é número 1. Número 2, isso que Deus já sabe de tudo, ele também não deixou de estar o livre-arbítrio, porque ele também sabia que você poderia mudar uma coisa final. Exemplo, Deus já sabia que a pessoa ia ser assassina, mas ele no seu livre-arbítrio pode decidir não ser assassino. E aí sabe o que vai virar o final da história? Que Deus já sabia que no final ele não ia ser assassino. Não importa o quanto... Você está entendendo a ideia judaica? Vamos lá, vamos ver se eu entendi. Deus sabe que aquela pessoa vai ser assassina, mas Deus sabe que ele tinha todas as alternativas para mudar isso. E por algum motivo ela não mudou. Exatamente. E se essa pessoa no final deixou de ser assassino e virou um pastor, virou um rabino, por exemplo, Deus já sabia. Porque ele está acima do tempo, do espaço. Deus não pode influenciar essa pessoa a não matar, por exemplo. Ele pode influenciar com sinais para te ajudar, mas ele não pode interferir no teu livre-arbítrio. Ele não pode simplesmente falar, pronto, não é mais assassino. Essa é o que no judaísmo não existe. E aí muita gente vem com a pergunta do faraó. Deus pedrificou, né? Endureceu em português, a gente fala o coração do faraó. Exato. E aí? Ué, ele mexeu. Então é muito bom falar disso, porque o que a filosofia judaica fala? Quando o faraó viu as 10 pragas, ele viu milagres revelados. Então, na verdade, quando ele viu milagres revelados, ele perdeu o livre-arbítrio. Ele viu Deus na cara dele, destruindo o Egito inteiro. Ele tinha uma ideia e ele tinha o poder para fazer o que ele bem entendesse. Ele era o Deus que falava do que levanta o sol. Quando ele vê materializado Deus e fala, porra, Deus fez essas coisas. O livre-arbítrio dele apaga. Exatamente. E ele fala, eu tenho que fazer o que estão me falando. Exatamente, exatamente. É aí que por que Deus endureceu o coração? Para voltar a nivelar. A Kabbalah fala que Deus só endureceu o coração do faraó porque ele perdeu todo o livre-arbítrio quando ele viu as 10 pragas. Exato. Acabou o livre-arbítrio. Se Deus aparece na tua cara e joga a palavra dele na sua cara, você perdeu o livre-arbítrio. Se aparece um anjo... mas aí tem várias cenas na Bíblia que ele faz isso através de anjos. É verdade. E o cara fala, faz tal coisa. É verdade, mas acabou é diferente. É diferente. Quando Deus manda um anjo, por exemplo, para falar que Abraão e Sara vão ter um filho daqui a um ano, é uma coisa que já foi decretada dos céus. Uma promessa. Ele não está falando, olha, a partir de agora, vamos lá, vou te contar o teu livro da vida. Vai acontecer isso, isso. E número 2, ele não chega e te revela toda a Torá e os segredos da sabedoria e todo... Ou quando fala para Moisés, tira esse povo daqui e leva para a terra prometida. Ele nem sabia como é que ia ser. Tanto que ele não sabia que ele não ia entrar em Israel. Entendi. A ideia é que Deus ele pode interferir no aspecto de te mandar sinais. Ou ele interfere quando o milagre foi tão grande que agora ele precisa fazer a coisa voltar à balança. Quando que ele decide que interfere? É porque... É isso que eu queria entender. Ele poderia simplesmente deixar o curso da história seguir. Sim. E ele sabe tudo que vai acontecer. Mas às vezes... ele tem que intervir de algum jeito, por quê? Eu acredito que um dos motivos que isso acontece em vários momentos. Em vários momentos, né? Principalmente antigamente, né? Eu acho que mais antigamente, né? Eu acho que a ideia toda é Deus em algum momento precisa se revelar. Quer dizer, não faz sentido eu te dar uma Harley Davidson incrível e não te explicar como é que usa. Entendi. Não faz sentido na década de 90, sei lá, eu te dar um micro-ondas animal e não te dar um manual de instrução. Nos Estados Unidos está lá, não coloque animal doméstico no micro-ondas, porque já teve louco que botou o gato para secar. Explodiu o bicho. Ou seja, qual que é a ideia? A ideia é que precisa de um manual. E o manual está através das revelações. Por exemplo, Deus deu a Torá para Moisés no Monte Sinai para milhões de pessoas. Se você parar para ver historicamente, a única revelação que acontece é que Deus aparece para um povo e revela todo o seu manual. Bum, toma para vocês. E o mundo inteiro, em muitas religiões, falam, não, tem lá a Torá, tem lá a Bíblia.
O islamismo, minha família veio do Egito, minha família é do Cairo. Minha mãe, eu cresci ouvindo árabe. No islamismo eles falam do anjo Gabriel, eles falam de Abraão e Ismael, que é o filho, eles falam de Sara. Quer dizer, eles falam dos 7 dias da criação. Então, se você parar para olhar, é uma base divina de revelação. Então, por que Deus interferiu? Eu acho que a palavra não é só interferiu, mas ele foi lá e botou as regras do jogo. Olha, eu vou ensinar para vocês o porquê que vocês vieram ao mundo. Esse é o objetivo da humanidade. Vocês precisam saber. Agora, Deus não vai chegar e modificar as coisas no estalo com milagre revelado a todo tempo. Porque na maior parte do tempo a Kabbalah diz que o percurso das regras da natureza precisam ser mantidas. Porque senão a coisa também se perde um pouquinho. Né? A coisa fica... Então, quando Deus ele resolve mexer no jogo, é para equilibrar alguma coisa que está muito desequilibrada. Normalmente, ou porque as pessoas já estão num nível tão baixo, como aconteceu na cidade de Nínive, lá com o profeta Jonas, ou quando aconteceu em várias épocas do povo de Israel, aquele altos e baixos, você vai ler profetas, é só pancadaria. Vocês estão assim? Então não tem problema, os filisteus vão arrebentar com vocês. Aí se arrependia, falava com Deus... Podem só com 300 soldados, como acontece com Gidon, parece até o filme dos 300. Vai só com 300 soldados e acabou. E foi lá e detonou. Então, tá com Deus, as coisas acontecem boas, não tá com Deus, pior. E quando tá muito ruim, vem um profeta com uma grande revelação ou acontece algum milagre.